A vila de Green Hollow era tão pitoresca quanto possível. Campos infinitos de trigo dourado se estendiam sob um céu tão azul que parecia infinito. O ar estava pesado com o cheiro de solo e feno fresco, e a vida se movia em um ritmo ditado pelo nascer e pelo pôr do sol. Mas por baixo de seu charme pastoral, Green Hollow carregava um segredo obscuro, uma sombra que surgia a cada temporada de colheita. Os anciãos falavam disso apenas em sussurros, seus olhos disparando para janelas e portas como se temessem que algo pudesse estar ouvindo. Sempre começava da mesma forma. Uma criança não voltava para casa para o jantar, ou um fazendeiro não voltava dos campos. Grupos de busca se formavam, lanternas tremeluziam na escuridão enquanto os moradores gritavam nomes no silêncio sufocante. Ocasionalmente, eles encontravam um sapato, um pedaço de tecido ou uma ferramenta abandonada, mas nunca a pessoa. Os desaparecimentos eram sempre descartados como acidentes trágicos ou encontros infelizes com animais selvagens. Essa era a história que o prefeito, a igreja e o professor repetiam. Mas, a portas fechadas, as pessoas falavam de outra coisa: os colhedores. A lenda dizia que os colhedores não eram deste mundo. Eles vinham dos céus, vestidos em forma humana para se misturar. Eles observavam, esperando a temporada de colheita começar. Então, em meio à agitação dos moradores colhendo os campos, eles atacavam. Ninguém sabia por que eles levavam as pessoas. Alguns diziam que era para experimentos, outros sussurravam sobre um propósito mais sinistro. Mas uma coisa era clara: a colheita não era apenas sobre plantações, era sobre vidas. Para a família Whitlock, os rumores sempre pareceram distantes, como histórias destinadas a assustar crianças desobedientes. Samuel e sua esposa, Eleanor, viveram em Green Hollow a vida inteira. Eles tinham um filho de 10 anos, Thomas, que passava os dias perseguindo gafanhotos e ajudando o pai nos campos. Para os Whitlocks, a ideia de seres extraterrestres rondando entre os moradores parecia absurda. Mas essa crença logo seria destruída. Era final de setembro quando ocorreu o primeiro desaparecimento da temporada. Mary Harker, uma jovem conhecida por seus cabelos ruivos e risada contagiante, não retornou de sua caminhada da tarde. Os gritos de sua mãe perfuraram a noite, e os moradores se reuniram com tochas e forçados, vasculhando as florestas e campos. Eles não encontraram nada além do cachecol de Mary, preso em um galho perto da orla da floresta. O clima em Green Hollow mudou. As pessoas trancavam suas portas mais cedo, e até mesmo os homens mais corajosos se recusavam a andar sozinhos depois de escurecer. Os sussurros sobre os colhedores ficaram mais altos, não mais confinados aos idosos. Uma noite, Samuel e Eleanor sentaram-se perto da lareira, o brilho quente lançando longas sombras nas paredes de madeira de sua modesta casa. Thomas sentou-se no chão, esboçando um desenho grosseiro de um espantalho em um campo. "Você acha que os colhedores são reais?" perguntou, sua voz leve, mas tingida de curiosidade. Eleanor trocou um olhar com Samuel. "É só uma história, querido", ela disse, forçando um sorriso. "Algo que as pessoas inventaram para explicar coisas que não entendem." "Mas por que as pessoas desaparecem?" Thomas pressionou, seu lápis parando no meio do traço. Samuel pigarreou. "Sempre há uma razão, filho. Talvez Mary tenha se perdido ou..." Sua voz sumiu, pouco convincente até para si mesmo. "Só precisamos ter cuidado. Fique perto de casa e nunca vá a lugar nenhum sozinho." Thomas assentiu solenemente, mas naquela noite, enquanto a família dormia, um mal-estar se instalou na casa como uma névoa pesada. Lá fora, os campos balançavam ao vento, sussurrando segredos que só eles podiam entender. Em algum lugar distante, um zumbido fraco reverberava pelo ar, um som tão baixo que era quase imperceptível. Era uma manhã fria quando Thomas desapareceu. Samuel tinha se levantado antes do amanhecer, como sempre fazia durante a temporada de colheita, e foi para os campos. Eleanor ficou para trás para preparar o café da manhã, chamando Thomas para ajudá-la a pôr a mesa. Mas ele não respondeu. Presumindo que ele ainda estivesse dormindo, ela subiu a escada estreita até o quarto dele, apenas para encontrar sua cama vazia. O pânico agarrou seu peito. "Samuel!" ela gritou, correndo para fora. Seu marido veio correndo dos campos, seu rosto pálido enquanto ele absorvia suas palavras frenéticas.
Eles revistaram a casa, o celeiro e os campos ao redor, gritando o nome de Thomas até que suas gargantas estivessem doloridas. Ao meio-dia, metade da vila havia se juntado à busca. Eleanor agarrou o brinquedo favorito de seu filho, um cavalo de madeira, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. As mãos de Samuel tremiam, sua mente acelerada de medo e culpa. Foi perto da orla da floresta que encontraram a primeira pista, o sapato de Thomas, caído na terra. Os moradores pararam, a respiração coletiva presa como se o próprio ar tivesse engrossado. Uma velha murmurou uma prece baixinho, e um jovem se benzeu. Samuel pegou o sapato, os nós dos dedos brancos. Thomas! Ele gritou para as árvores. A única resposta foi o farfalhar das folhas e o chamado distante de um corvo. Naquela noite, a casa dos Whitlock estava em silêncio, exceto pelos soluços silenciosos de Eleanor. Samuel sentou-se à mesa, olhando para o sapato como se ele pudesse oferecer respostas. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Lá fora, os campos estavam assustadoramente parados, o vento havia desaparecido junto com a luz do sol. E então ele ouviu de novo, o zumbido fraco, ficando mais alto, mais próximo. Samuel saiu, seu coração batendo forte. O ar parecia carregado, como os momentos antes de um raio. Ele não viu nada em comum, mas a sensação de estar sendo observado persistiu. Retornando para dentro, ele trancou a porta e sentou-se perto da janela, com uma espingarda apoiada no colo. O sono não vinha. Os dias se transformaram em semanas, e o desaparecimento de Thomas se tornou mais recente na longa e trágica história de Green Hollow. Os moradores ofereceram suas condolências, mas seu medo era palpável. Ninguém ficou para conversar, e até mesmo os amigos mais próximos dos Whitlocks evitaram sua casa como se sua dor fosse contagiosa. Samuel não conseguia deixar isso passar. Ele começou a passar as noites nos campos, observando, esperando. Ele tinha visto luzes estranhas no céu, breves flashes que dançavam acima do horizonte antes de desaparecer. Uma vez, ele tropeçou em um pedaço de trigo achatado, os talos dobrados em círculos perfeitos. Não fazia sentido, mas os desaparecimentos também não. Uma noite, enquanto estava sentado nos campos com sua espingarda e lanterna, Samuel ouviu um farfalhar atrás dele. Ele se virou, sua respiração presa na garganta. Parado logo além do brilho da lanterna estava uma figura, alta, magra e enervantemente imóvel. Quem está aí? Samuel exigiu, levantando sua arma. A figura se aproximou, seus movimentos anormalmente suaves. Por um momento, pareceu humano. Mas quando entrou na luz, Samuel viu seu rosto, pálido e sem características, com olhos que brilhavam fracamente como brasas. Samuel atirou, mas a figura se moveu impossivelmente rápido, desaparecendo na escuridão. Ele correu de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. Eleanor o encontrou na porta, seu rosto pálido. O que aconteceu? Ela sussurrou. Eles são reais, Samuel disse, sua voz tremendo. Os colhedores. Eles levaram Thomas, e eles ainda estão aqui. Determinado a encontrar seu filho, Samuel começou a investigar os desaparecimentos mais de perto. Ele falou com os anciãos, que relutantemente compartilharam suas histórias. Um homem alegou ter visto uma estrela cair do céu na noite em que seu irmão desapareceu. Outro descreveu marcas estranhas no chão perto de onde seu marido havia desaparecido. A obsessão de Samuel o consumia. Ele parou de cuidar dos campos, deixando Eleanor para cuidar da colheita. Ela implorou para que ele parasse, mas ele não conseguiu. Uma noite, ele se viu atraído para a floresta onde o sapato de Thomas havia sido encontrado. Com uma lanterna em uma mão e sua espingarda na outra, ele se aventurou na floresta. Quanto mais fundo ele ia, mais estranho o ambiente se tornava. As árvores pareciam se curvar de forma não natural, seus galhos formando arcos retorcidos. O zumbido que ele ouvirá antes estava mais alto agora, quase ensurdecedor. E então ele viu uma clareira banhada por uma luz misteriosa e sobrenatural. No centro havia uma estrutura, uma cúpula metálica que pulsava com energia. Samuel se aproximou cautelosamente, seu coração batendo forte. Ao se aproximar da cúpula, ele viu figuras se movendo lá dentro. Elas eram altas e esbeltas,
seus rostos pálidos brilhando fracamente. E então ele viu Thomas, parado entre elas, seus olhos vazios. Samuel chamou seu filho, mas Thomas não respondeu. As figuras se viraram, seus olhos brilhantes fixos em Samuel. Ele levantou sua espingarda, mas antes que pudesse atirar, uma onda de energia o derrubou no chão. Sua visão ficou turva, e ele se sentiu sendo arrastado em direção à cúpula. Lá dentro, o ar era espesso e metálico, e símbolos estranhos brilhavam nas paredes. Samuel lutou, mas o aperto dos seres era inflexível. Eles falavam em uma língua que ele não conseguia entender, suas vozes ressoando em sua mente em vez de seus ouvidos. Ele viu outros aldeões lá, seus rostos vazios e sem vida, como se sua própria essência tivesse sido drenada. Reunindo cada gota de força, Samuel se libertou e agarrou Thomas, sacudindo-o. Acorde, filho. Sou eu. Por um momento, os olhos de Thomas piscaram com reconhecimento, e ele sussurrou: Papai? Os seres avançaram, seus movimentos deliberados e implacáveis. Samuel sabia que tinha apenas uma chance. Ele pegou um pedaço de equipamento brilhante e o jogou contra a parede. O domo estremeceu, e os seres soltaram um grito desumano. Agarrando Thomas, Samuel correu. O domo irrompeu em luz quando eles alcançaram a borda da clareira. Samuel protegeu Thomas com seu corpo enquanto um rugido ensurdecedor enchia o ar. Quando ele olhou para trás, o domo e os seres tinham sumido, deixando apenas um pedaço de terra queimada. Samuel e Thomas cambalearam de volta para a aldeia, exaustos, mas vivos. Os outros moradores não acreditaram na história deles, atribuindo as queimaduras e hematomas a um acidente. Mas Samuel e Eleanor sabiam a verdade. Os colhedores podem ter ido embora por enquanto, mas as cicatrizes que eles deixaram, na terra e em seus corações, permaneceriam para sempre. E a cada temporada de colheita, enquanto os campos balançavam ao vento, Samuel não conseguia deixar de se perguntar se o zumbido voltaria.